Carlos Mendes estava em uma encruzilhada emocional. Às margens do sucesso, cercado pelas paredes de vidro de seu luxuoso apartamento no bairro nobre de Lisboa, ele era o homem que possuía tudo, exceto a felicidade plena. CEO de uma multinacional de tecnologia avaliada em bilhões de euros, ele tinha uma vida que muitos invejariam: carros caros, viagens luxuosas e uma rede de contatos que poucos poderiam sonhar. No entanto, por trás das portas daquele apartamento, sua alma estava em constante tormento. João e Pedro, seus gêmeos de 3 anos, estavam confinados a uma realidade sombria e silenciosa. Seus rostos, com grandes olhos castanhos e cabelos ondulados, exalavam uma inocência pura, mas o peso de sua condição os fazia parecer envelhecidos por um sofrimento invisível. Diagnosticados com uma rara condição neurológica, os meninos nunca haviam dado sequer um passo. Os médicos, os melhores do mundo, haviam sido claros: eles nunca conseguirão caminhar normalmente. O peso dessas palavras se arrastava como um manto sobre os ombros de Carlos, tornando-se um fardo que ele mal podia carregar. Foram 14 especialistas, 14 diagnósticos de diferentes partes do mundo, e todos chegaram à mesma conclusão: a esperança era uma ilusão. Carlos se afastava cada vez mais da vida social, consumido pela obsessão de encontrar uma solução para o sofrimento dos filhos. Sua mente, normalmente ágil e focada, começava a perder o brilho, e as noites eram marcadas por um sono interrompido e uma angústia incessante. Ele estava preso, mas como um homem que se afoga, tentava desesperadamente agarrar qualquer palha que oferecesse um mínimo de esperança. Foi então que, em um momento de desespero, ele tomou uma decisão que mudaria o curso de tudo. Ele contrataria uma nova empregada. Algo simples, quase trivial, mas a única alternativa que restava. Talvez, quem sabe, ela trouxesse algum alívio, uma sensação de normalidade para o lar. Carmen, uma jovem de 26 anos, foi a escolhida. Seu currículo não impressionava. Um passado simples, com poucas experiências formais e uma vida marcada pela luta diária para sobreviver. Mas algo nos olhos dela, algo que ele não soubera identificar de imediato, o fez confiar nela. Ela tinha uma mistura sutil de determinação e empatia, uma energia que parecia mais genuína do que qualquer currículo poderia expressar. No primeiro dia de trabalho, Carmen chegou cedo. Seus passos eram firmes, mas ela não tinha ideia de como o dia se desenrolaria. O que começou como uma simples tarefa de dar um pouco de alívio a Carlos e sua esposa, Sofia, logo se transformou em algo totalmente diferente. Naquela manhã, enquanto os gêmeos estavam no centro de reabilitação, Carmen ficou sozinha na casa. Ela passeava pelos cômodos com uma calma inquietante, como se soubesse o que estava fazendo, mesmo sem realmente saber. Quando os meninos retornaram, ela estava lá esperando. Ao contrário das enfermeiras que seguiam à risca os protocolos terapêuticos, Carmen não se preocupava com as instruções rígidas. Em vez disso, ela começou a cantar uma melodia suave, uma música flamenca, algo que parecia vir de um lugar distante, como se a própria alma de Carmen estivesse em sintonia com algo mais profundo. Ela começou a mover as pernas de João e Pedro, não de forma técnica ou profissional, mas com uma suavidade que parecia natural. Carlos entrou na sala na mesma hora, inconscientemente atraído pela melodia. Ele parou na porta, observando o que acontecia à sua frente. A cena era inusitada. Sua nova empregada, uma mulher sem grande experiência em cuidados infantis, estava movendo os filhos com uma delicadeza que ele nunca havia visto. O mais estranho era que os meninos, que sempre pareciam alheios ao mundo, estavam reagindo de maneira diferente. Os risos, tímidos e incertos a princípio, começaram a emergir, crescendo em uma alegria genuína. Aqueles risos eram como música para Carlos, algo que ele não ouvira desde que os meninos foram diagnosticados. Mas sua mente lógica não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele se aproximou, sentindo a necessidade de interromper a cena. Ele queria questionar, queria exigir explicações, mas algo o deteve. Os meninos, com os rostos iluminados por uma felicidade inexplicável,
Estavam claramente se divertindo, algo que ele nunca imaginara ser possível. Ele hesitou, e aquele momento se arrastou no tempo, deixando uma sensação de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Carmen, com o olhar fixo nas crianças, nem sequer percebeu que estava sendo observada. Ela continuou sua canção sem pressa, sem hesitação. A princípio, Carlos achou que ela estava simplesmente ignorando o protocolo, mas então ele se lembrou de algo que os especialistas haviam dito. O tratamento convencional não havia funcionado, então talvez fosse o momento de tentar algo diferente. Mesmo que a técnica fosse incomum, ele percebeu que o mais importante eram os resultados, e eles estavam começando a aparecer. Quando a canção terminou, a sala ficou em silêncio. Carlos, ainda perplexo, não sabia o que fazer. Ele não podia negar o impacto que a música teve sobre os meninos. Algo naqueles risos, naquela leveza, parecia milagroso. E mais do que isso, ele sentiu algo mais profundo em seu próprio peito. Uma esperança que ele pensava ter perdido para sempre. Mas o que era aquela sensação? Era possível que, de alguma maneira, aquela mulher simples tivesse descoberto algo que os médicos não conseguiram? Ele não sabia, mas o que quer que fosse, ele não podia ignorar. Nos dias que se seguiram, Carlos começou a observar mais atentamente o comportamento dos filhos. As pequenas mudanças passaram a ser mais evidentes. João e Pedro, que antes eram praticamente inertes, começavam a se mover com mais facilidade. Seus olhares, que antes estavam fixos no vazio, agora se dirigiam com mais curiosidade. A cada dia ele via um pouco mais de vida, um pouco mais de energia nos meninos. Era como se a presença de Carmen tivesse trazido uma nova luz para aquele ambiente sombrio. Mas com essa transformação também surgiram dúvidas. Carlos começou a questionar o que realmente estava acontecendo. Ele estava vivendo um milagre ou era apenas uma coincidência? E Carmen? Quem ela realmente era? De onde vinha aquela canção flamenca? Por que ela parecia tão à vontade com os meninos, como se tivesse uma conexão profunda com eles? Esses questionamentos se acumulavam em sua mente, enquanto ele tentava entender o que estava em jogo. Naquela noite, ao olhar para os filhos enquanto dormiam, Carlos sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Uma leveza. Ele ainda não sabia o que o futuro reservava. Mas naquele momento, ele sentia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A chegada de Carmen não era um simples acaso. Talvez, apenas talvez, ela fosse a chave para um milagre improvável, uma reviravolta que poderia mudar o destino de sua família. Carlos não sabia, mas a verdade sobre Carmen estava prestes a ser revelada, e ela seria mais surpreendente do que ele jamais imaginara. A transformação que estava ocorrendo na vida dos gêmeos era para Carlos um verdadeiro enigma. No início, ele tentou negar, resistir, até mesmo racionalizar as mudanças que estavam começando a se manifestar. Porém, a cada dia que passava, mais ele se via sem palavras diante do que acontecia sob seu próprio teto. Carmen, a jovem com um currículo modesto e uma serenidade imperturbável, parecia ser o centro de tudo, a chave para uma mudança que ele nem ousava compreender. O que começara como uma tentativa desesperada de trazer algum tipo de normalidade para sua casa, se transformava em algo que desafiava tudo o que ele conhecia sobre a ciência, a medicina e, mais profundamente, sobre a própria vida. Os meninos, João e Pedro, pareciam ter dado um passo para fora de sua prisão invisível, a barreira que os mantinha afastados do mundo ao seu redor. A cada dia, as mudanças eram sutis, mas inegáveis. João, o mais quieto dos dois, começou a se alimentar com mais apetite. Não era mais a mesma comida que ele simplesmente engolia sem prazer. Agora, ele parecia saborear cada pedaço, como se estivesse redescobrindo o prazer de viver. Pedro, por sua vez, tinha começado a sorrir com mais frequência, seus olhos brilhando com uma alegria que Carlos não via desde antes do diagnóstico. Eles estavam acordando, se tornando mais alertas, mais curiosos. Mas o mais surpreendente de tudo era a relação deles com Carmen. Se antes os meninos pareciam alheios à presença de qualquer pessoa além de Carlos, agora era Carmen quem eles procuravam.
Cada vez que ela entrava na sala, seus rostos se iluminavam e seus corpos, antes imóveis e rígidos, pareciam responder a uma energia que só ela parecia ser capaz de gerar. Quando ela cantava, a música era como uma ponte que os conectava com o mundo. Eles a escutavam, com a atenção plena de quem está sendo tocado por algo mágico e intangível. Carlos, embora cético, começou a perceber o impacto profundo que Carmen tinha sobre os filhos. Mas o ceticismo ainda o dominava. Como poderia ser isso possível? Como uma mulher sem experiência alguma em cuidados médicos poderia causar tantas mudanças tão rápidas? Ele sabia que a ciência dizia que os meninos jamais conseguiriam caminhar, que seus corpos estavam condenados a uma vida de limitações físicas. E, no entanto, ele estava vendo algo que parecia ir contra todas essas certezas. Nos primeiros dias, Carlos tentava racionalizar o que estava acontecendo. Talvez fosse apenas uma coincidência, pensava ele. Ou quem sabe os meninos estivessem reagindo melhor a uma rotina mais calma, mais estruturada. No entanto, ao longo das semanas, ele não pôde mais ignorar o que estava diante de seus olhos. Carmen havia transformado a fisioterapia em algo que ele nunca poderia imaginar. Ela não seguia os protocolos rigorosos que os médicos sugeriam. Em vez disso, ela fazia com que os meninos se movessem ao ritmo da sua própria dança. Era como se ela estivesse ensinando-os a dançar, a se expressar de uma maneira que transcendia a lógica. Os movimentos eram fluidos, naturais, como se o corpo dos meninos estivesse respondendo a uma força invisível que os guiava. Além disso, a alimentação também se tornara uma experiência sensorial, em vez de uma simples necessidade biológica. Carmen introduzira alimentos novos e saudáveis, mas de uma maneira que transformava cada refeição em um jogo, uma aventura. Ela fazia os meninos cheirarem as frutas, tocá-las, explorá-las com as mãos antes de prová-las. Era como se a comida tivesse se tornado um mundo novo para eles, algo que os atraía, algo que despertava sua curiosidade e os fazia sentir prazer em cada pedaço. Carlos começou a perceber algo que nunca imaginara. Sua casa, antes silenciosa e pesada, começava a vibrar com vida novamente. O som das risadas de João e Pedro preenchia os cômodos, e a energia que Carmen trazia com sua presença parecia se infiltrar em todos os cantos. Sua casa, que antes era um santuário de dor e perda, agora começava a parecer um lar novamente. Porém, a paz recém-encontrada estava prestes a ser perturbada de uma forma que Carlos nunca poderia prever. Foi em um dia comum, quando Carlos se preparava para uma importante videoconferência com investidores de sua empresa, que a grande revelação aconteceu. Ele havia cancelado uma reunião anterior e, em um impulso, decidiu voltar para casa mais cedo, sem aviso. Chegou então ao apartamento e, ao entrar pela porta da cozinha, se deparou com uma cena que o deixou completamente paralisado. Ali estavam os meninos João e Pedro de pé sobre a bancada da cozinha. Eles estavam equilibrados, suas pequenas mãos segurando as de Carmen, que os guiava com um sorriso sereno no rosto. Mas o mais inacreditável de tudo era o movimento. João e Pedro estavam de alguma forma se movendo. Eles estavam de pé, suas perninhas pequenas tremendo um pouco, mas claramente tentando manter o equilíbrio. A canção flamenca que Carmen cantava suavemente preenchia o ar, criando uma atmosfera de calma mágica. A melodia parecia envolvê-los, fazer com que suas pequenas pernas se movessem, mesmo que de forma hesitante. Carlos ficou parado na porta, seu coração disparando no peito. Ele não conseguia processar o que estava vendo. Os médicos haviam sido claros. Os meninos jamais seriam capazes de andar, de se mover como crianças normais. Mas ali, diante de seus olhos, João e Pedro estavam se movendo, não com a graça de crianças saudáveis, mas com a inocência de quem finalmente começava a se libertar das correntes invisíveis que os mantinham prisioneiros. Ele não sabia o que fazer. O cético em seu interior ainda tentava encontrar uma explicação racional, mas a cena diante de seus olhos não podia ser explicada. Não podia ser uma coincidência. Ele não sabia o que era, mas algo em sua intuição lhe dizia que Carmen estava, de alguma forma, envolvida em algo além da simples fisioterapia ou cuidados infantis.
algo mais profundo, algo mágico. As dúvidas começaram a se acumular em sua mente, mas a verdade sobre Carmen que ele começava a temer estava começando a se revelar lentamente. Ele não sabia o que significava aquele momento, nem o que o futuro traria. Mas uma coisa era certa: sua vida, a vida de seus filhos, nunca mais seria a mesma. Carlos se aproximou lentamente, os olhos fixos nos meninos, e não pôde evitar um sorriso. O impossível estava acontecendo, bem ali diante de seus olhos. Mas o que isso significava? Quem era Carmen, realmente? O progresso dos gêmeos era, para Carlos, uma dádiva impossível, mas também uma fonte de inquietação crescente. Quando os meninos começaram a se erguer de maneira hesitante, suas perninhas tremeram ao se apoiar nas superfícies ao seu redor, mas o simples fato de estarem se movendo já era uma vitória. João e Pedro estavam pela primeira vez buscando a independência, tentando de forma quase instintiva se levantar sozinhos. Aquilo deveria ser um milagre, mas a mente de Carlos, tão acostumada à lógica e à razão, estava se recusando a aceitar isso sem uma explicação concreta. As semanas passaram, e os meninos continuaram a melhorar de maneira inexplicável. O que começara como movimentos tímidos, um leve impulso nas pernas, logo se transformou em tentativas cada vez mais corajosas de ficarem de pé. Eles começavam a segurar-se nas cadeiras, nos móveis da casa, seus olhares fixos na direção de Carmen, que sem pressa alguma os guiava com uma paciência quase sobrenatural. Ela não só cantava suas melodias flamencas, mas acompanhava os movimentos com gestos fluidos, como se estivesse conduzindo uma dança sagrada, cheia de significado. Carlos, embora estivesse visivelmente emocionado com o progresso dos meninos, não conseguia se livrar da sensação de que algo estava muito além do que os olhos podiam ver. Como poderia algo tão simples, uma canção, um toque suave, uma dança improvisada, transformar as vidas de seus filhos de maneira tão radical? A ciência, os médicos, os tratamentos convencionais, tudo aquilo parecia ter sido deixado para trás. E, no entanto, ele ainda não sabia o que estava acontecendo de verdade. Ele sabia que havia algo em Carmen, algo que a tornava diferente de qualquer outra pessoa, mas não conseguia identificar o que era. O peso da dúvida começou a consumir Carlos. Ele precisava entender, precisava ter respostas. Quem era realmente Carmen? E o que ela sabia? Como ela conseguiu curar seus filhos de algo que todos os especialistas disseram ser impossível de tratar? Ele começou a investigar, a fuçar em cada pedaço de informação que pudesse encontrar sobre ela. Mas tudo o que ele descobriu não fazia sentido. Carmen vinha de uma família humilde em Sevilha, e seu passado antes de chegar à sua casa era um mistério. Ela era uma mulher simples, mas havia um vazio em seu currículo que só alimentava a curiosidade de Carlos. Não havia informações sobre seu tempo entre Sevilha e Lisboa, e aquilo o deixava ainda mais desconfortável. Onde ela estivera durante aqueles 2 anos que desapareceu de todos os registros, como alguém tão aparentemente comum podia ter um impacto tão profundo e inexplicável na vida de seus filhos? A ansiedade de Carlos chegou a um ponto de ruptura. Ele não conseguia mais ignorar as perguntas que estavam se acumulando em sua mente e sabia que precisava enfrentar Carmen, confrontá-la. Ela era mais do que uma simples empregada. Ela estava se tornando uma peça essencial em um mistério que ele não conseguia resolver. Naquela noite, enquanto os meninos dormiam, Carlos tomou coragem. Ele a encontrou na cozinha, preparando um chá como fazia todas as noites. Ele olhou para ela, a mulher que de algum modo tinha transformado a vida de sua família, e sabia que o momento de entender quem ela realmente era havia chegado. "Preciso saber mais sobre você, Carmen", disse ele, a voz firme, mas trêmula. "Você precisa me dizer o que está acontecendo com meus filhos. Como você está fazendo isso? O que sabe que os médicos não sabem?" Carmen parou por um instante, como se tivesse sido pega de surpresa, mas não demonstrou medo. Ela se virou lentamente, olhando nos olhos de Carlos e então, com a suavidade de sempre, respondeu: "Eu não estou fazendo nada, Carlos. Eu estou apenas guiando-os.
O que está acontecendo com seus filhos é um reflexo do que eles já têm dentro de si. Eu só estou ajudando a liberar isso. Mas isso não foi suficiente para Carlos. Ele queria mais. Ele precisava entender mais. E foi então que Carmen, com uma leveza desconcertante, decidiu revelar o segredo que guardava desde o momento em que entrou em sua casa. Você quer saber o que sei? Então eu vou te contar, começou ela, com uma seriedade que ele nunca havia visto antes. Eu cresci em Aracena, uma pequena vila no interior da Andaluzia. Minha avó era uma curandeira conhecida na região, e foi ela quem me ensinou tudo o que eu sei. Ela tinha um dom, algo que a ciência ainda não entende completamente, mas que eu vivi com ela todos os dias da minha vida. Ela me ensinou que o corpo humano não é apenas físico, mas que ele carrega uma energia, uma frequência própria, e que tudo isso está conectado ao universo. Quando eu canto, quando me movimento com os meninos, eu estou os conectando a essa energia, essa vibração. A medicina moderna ainda está muito longe de entender isso. Carlos estava atônito. Ele sentia que estava ouvindo algo que desafiava tudo o que ele conhecia sobre o mundo. Uma curandeira? Frequências e vibrações? Ele olhou para Carmen, procurando alguma pista em seu rosto que mostrasse que ela estava brincando com ele, mas não havia nada ali. Ela falava com a convicção de alguém que realmente acreditava no que estava dizendo. E o mais importante, continuou Carmen, é que a cura não é apenas física, é emocional e energética. Seus filhos não estavam apenas imobilizados fisicamente, Carlos. Eles estavam imobilizados em suas emoções, bloqueados por traumas e medos que nem eles mesmos entendiam. Eu os ajudei a desbloquear isso, mas não foi apenas com os movimentos, com a dança, foi com a conexão profunda que criamos. A música, a dança, a energia são os caminhos para a cura deles. E acredite, o que está acontecendo aqui não é algo que você pode simplesmente explicar com a lógica. Carlos, ainda sem saber como reagir, sentiu uma mistura de incredulidade e admiração. Ele não entendia completamente o que ela estava dizendo, mas o que ele via todos os dias em sua casa, os meninos começando a se levantar, a se mover, parecia confirmar de alguma forma que havia algo real e poderoso acontecendo. Você está dizendo que é algo além da ciência? Que o que você está fazendo é uma espécie de magia? Carlos perguntou, sem conseguir esconder a incredulidade em sua voz. Carmen sorriu suavemente, como se soubesse exatamente o que ele estava pensando. Eu não chamaria de magia, Carlos. Eu chamaria de conexão. Conexão com algo maior. Algo que você ainda não entende, mas que vai aprender a aceitar à medida que os meninos se curam. Carlos ficou em silêncio por um longo tempo, absorvendo as palavras de Carmen. Ele sentia que estava no centro de algo grande, algo que poderia mudar tudo o que ele sabia sobre a vida, a cura e até mesmo o amor. Mas, ao mesmo tempo, havia algo de assustador nisso. Como poderia confiar em algo tão além da lógica e da razão? No entanto, uma parte dele sabia que não poderia mais ignorar o que estava acontecendo em sua casa. A verdade sobre Carmen, sobre o que ela realmente era, começava a emergir lentamente. Ela não era apenas uma simples empregada. Ela era alguém com um poder que desafiava os limites do que ele considerava possível. E apesar de todo o seu ceticismo, Carlos sabia que sua vida, e a vida dos seus filhos, jamais seria a mesma a partir daquele momento. Os dias haviam se tornado uma sucessão de momentos impressionantes e quase surreais. O que começou como uma esperança tênue, um raio de luz fraco no horizonte, agora tomava forma de algo imenso e inquestionável. João e Pedro estavam caminhando, não de uma maneira forte ou coordenada, como crianças saudáveis, mas com passos tímidos, vacilantes, como se estivessem aprendendo a se reconectar com seus corpos pela primeira vez. Era uma visão surreal para Carlos, e ainda assim ele não conseguia desviar os olhos. Como era possível? Como algo que parecia impossível agora parecia estar se tornando uma realidade. A ciência dizia que não havia cura. A medicina estava convencida de que os meninos jamais caminhariam. Mas aqui estavam eles, com seus pequenos corpos hesitando, mas avançando, como se desafiassem as leis da física e da biologia.
Carlos não sabia o que fazer com aquela sensação de espanto que tomava conta de seu ser. Não conseguia deixar de pensar no que os médicos haviam dito, nas centenas de exames, nas opiniões de especialistas que apontavam para um futuro sombrio. Ele havia acreditado naquelas palavras, acreditado naquelas previsões. Mas agora, observando os meninos, ele se perguntava se a ciência estava falhando. Algo extraordinário estava acontecendo e nada, absolutamente nada, parecia ser capaz de explicar isso. A medicina tradicional que tanto confiava, agora estava em completo silêncio. Os exames mais recentes, realizados com os aparelhos de última geração, mostravam resultados que os especialistas jamais haviam esperado. As ressonâncias magnéticas dos meninos não apenas mostraram sinais de atividade neural, mas também indicaram uma regeneração que os médicos, até aquele momento, consideravam impossível. As áreas do cérebro que antes estavam inativas, aquelas áreas que controlam os movimentos e a coordenação motora, agora estavam se iluminando nas telas dos monitores. Como poderia algo assim acontecer? Como poderia um cérebro tão danificado, tão sem esperança, começar a reverter danos que pareciam irreparáveis? Carlos sentia uma mistura de incredulidade e fascínio, como se estivesse assistindo a um milagre científico, mas sem entender o processo por trás dele. A visita ao Dr. Pedro Martins, um dos mais renomados neurologistas do país, foi um dos momentos mais impactantes. Carlos sabia que o médico, por mais respeitado que fosse, era um homem profundamente cético, alguém que acreditava no que os exames mostravam, e não em milagres. Quando o Dr. Martins entrou na sala, analisando as novas ressonâncias magnéticas, seu rosto demonstrava uma concentração meticulosa. Ele se afastou da tela do computador e olhou para Carlos, seus olhos fixos, como se estivesse tentando processar o que acabara de ver. Isso não é possível, disse ele, a voz trêmula, sem conseguir disfarçar o espanto. Não existe nenhuma explicação científica para isso. As áreas do cérebro que estavam inativas estão agora funcionando de uma forma que não deveria ser possível. E os sinais de recuperação neural, eles não são explicáveis com o que sabemos até agora. Carlos sentiu seu estômago apertar. Ele sabia que aquele momento representava mais do que uma simples descoberta médica. O que estava acontecendo com seus filhos não se encaixava em nenhuma teoria existente, nem mesmo nas mais avançadas explicações científicas. A medicina convencional não sabia o que fazer com aquilo, mas Carlos sabia que algo maior estava em jogo. Algo que ele ainda não conseguia compreender, mas que de alguma forma estava relacionado com o que Carmen estava fazendo. Nos dias seguintes, Carlos começou a passar mais tempo em casa, não apenas para acompanhar o progresso dos meninos, mas também para tentar entender o que estava acontecendo. Ele sabia que Carmen era a chave de todo aquele mistério, mas até então ele não havia conseguido decifrar seu método. Ele a observava mais de perto, sem que ela soubesse. Não era uma espionagem mal intencionada, mas uma busca por respostas. Ele queria entender como ela estava conseguindo fazer com que seus filhos, que antes eram prisioneiros de seus próprios corpos, agora estivessem começando a dar passos. Como ela estava conseguindo realizar algo que até os médicos mais experientes consideravam impossível. Ele começou a monitorar as câmeras de segurança que haviam sido instaladas na casa, algo que ele raramente fazia. Ao olhar as gravações, ele se deparou com uma sequência de eventos que, à primeira vista, pareciam simples. Carmen estava mais uma vez cantando sua melodia flamenca, movendo as pernas de João e Pedro com suavidade e uma delicadeza quase mágica. Mas ao observar mais atentamente, Carlos percebeu algo estranho. Não eram apenas movimentos aleatórios. Havia uma precisão, uma geometria nos gestos de Carmen, como se ela estivesse seguindo uma coreografia específica, um padrão invisível que só ela conseguia ver. Cada movimento, cada passo, parecia seguir um ritmo exato, como uma dança cósmica, uma sequência meticulosamente calculada que os meninos estavam, de alguma forma, sendo guiados a seguir. Ela não estava apenas cantando para os meninos. Ela os estava conduzindo através de um caminho invisível,
um caminho que estava acessando algo profundo dentro deles. Carlos sentiu um arrepio na espinha ao perceber a magnitude daquele processo. Era como se Carmen não estivesse apenas ajudando os meninos a se mover, mas estivesse ativando algo dentro deles, algo que havia sido adormecido, algo que os médicos jamais haviam considerado possível. E o mais fascinante de tudo era que esse processo parecia ter uma lógica própria, um ritmo que os meninos estavam começando a seguir intuitivamente. Carlos sabia que precisava entender mais. Ele não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Ele não podia mais acreditar que aquilo era apenas um acaso. Algo profundamente misterioso estava acontecendo, e ele estava determinado a descobrir a origem desse milagre. Foi em uma tarde, enquanto observava mais uma sessão entre Carmen e os meninos, que ele viu pela primeira vez o que chamaria mais tarde de o milagre de 6 passos. João, que até então tinha mostrado hesitação ao tentar se levantar, de repente deu um passo e depois outro. Seus pequenos pés, tremendo de nervosismo, se moveram com uma precisão que parecia desafiadora para seus músculos fracos. Ele deu o 3º passo e depois o 4º. Em um movimento incrivelmente delicado, ele conseguiu dar um 5º passo. E então, com um esforço visível, ele deu o 6º passo. Era um milagre. Ele estava realmente andando, mesmo que de forma tímida e vacilante. Pedro, observando o irmão, começou a tentar imitar os movimentos. Com um sorriso nos lábios, ele deu um passo, depois outro, seguindo o ritmo da melodia. Em pouco tempo, ambos estavam tentando caminhar de maneira sincronizada, como se fossem dançarinos em um palco, seguindo os passos de Carmen. Era uma cena indescritível. Carlos, sem palavras, ficou observando em silêncio, incapaz de acreditar no que seus olhos estavam vendo. Aquele momento foi a confirmação definitiva de que os meninos estavam realizando algo que parecia impossível. A recuperação que eles estavam experimentando não era apenas física. Era uma transformação completa, algo que transcendia a explicação científica, algo que estava além da compreensão humana. Carlos sabia, naquele instante, que sua vida havia mudado para sempre. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que precisava acreditar no que estava vendo. Ele não poderia mais negar a verdade. O milagre estava diante de seus olhos, e ele não poderia mais ignorá-lo. Carmen, com sua melodia, sua dança e seus movimentos aparentemente simples, estava guiando seus filhos por um caminho de cura que ele jamais imaginara ser possível. Agora, ele sabia que o impossível estava acontecendo. Os gêmeos estavam caminhando. A notícia se espalhou, mas para Carlos, nada parecia mais real do que o que acontecia todos os dias diante de seus olhos. Ele assistia maravilhado, à medida que os meninos, com passos hesitantes, mas cheios de uma força que nunca tinham mostrado antes, davam seus primeiros passos em direção à independência. O impossível, antes um conceito distante e abstrato, agora estava diante dele, em cada movimento, em cada sorriso de João e Pedro. A alegria de ver seus filhos finalmente se libertando da prisão do silêncio e da imobilidade era indescritível, mas ao mesmo tempo, Carlos sentia uma crescente ansiedade. Ele ainda não entendia completamente o que estava acontecendo, e esse mistério, que deveria ser um conforto, estava começando a se transformar em uma obsessão. Enquanto os meninos continuavam sua recuperação improvável, a relação entre Carlos e Carmen também estava mudando. Carmen, que inicialmente havia se mostrado uma presença tranquila e distante, começava a se envolver cada vez mais com a dinâmica da família. Ela cuidava dos meninos com uma atenção e uma dedicação incomparáveis, mas ao mesmo tempo havia sempre uma linha tênue de separação entre eles. Ela parecia sempre manter uma certa distância emocional, como se carregasse um peso que Carlos não conseguia entender. Ele, que estava profundamente grato por tudo o que ela havia feito, não conseguia evitar a sensação de que havia algo mais, algo que Carmen estava escondendo. Ela nunca falava sobre si mesma, e mesmo quando ele tentava puxar uma conversa mais pessoal, ela sempre se esquivava, falando apenas sobre os meninos e o trabalho que fazia com eles. Carlos sentia que havia um abismo entre eles, um muro invisível que ele não conseguia atravessar. Ele sabia que Carmen estava fazendo algo extraordinário pelos seus filhos,
mas ele também sabia que havia algo mais que ela não estava revelando. Era como se ela estivesse guardando um segredo profundo, algo que poderia mudar tudo o que ele pensava saber sobre ela. Foi em uma noite, depois de um longo dia de terapia e progressos visíveis, que a tensão finalmente explodiu. Carlos, cansado e emocionalmente exausto, se encontrou com Carmen na sala de estar. Os meninos já estavam dormindo, e a casa estava em um silêncio tenso, como se o próprio ambiente soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. "Você tem que me dizer o que está acontecendo", disse Carlos, a voz baixa, mas firme. "Eu vejo o que você está fazendo pelos meus filhos e eu sou grato mais do que posso expressar. Mas você não me conta nada sobre você, sobre quem você realmente é. O que você está fazendo não é normal. Eu preciso saber o que está acontecendo, Carmen. Preciso entender." Carmen o olhou por um momento, seus olhos profundos refletindo uma mistura de cansaço e uma dor silenciosa. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para compartilhar algo que a feria profundamente. Finalmente ela falou, sua voz suave, mas cheia de um peso invisível. "Eu não queria que você soubesse", ela começou hesitante. "Eu sei que você está tentando entender, mas há coisas que são difíceis de explicar. Minha habilidade, o que eu faço com seus filhos, não é algo que eu escolhi. Não é um dom que eu pedi, Carlos. É uma condição neurológica rara chamada sinestesia extrema. Eu sou capaz de perceber as frequências e os bloqueios energéticos das pessoas ao meu redor. Eu posso sentir o que elas sentem, não apenas de maneira emocional, mas fisicamente também. Eu posso sentir o que os outros estão vivendo, suas dores, suas ansiedades, seus traumas, em meu próprio corpo." Carlos ficou em silêncio, ouvindo atentamente, tentando processar o que ela estava dizendo. A sinestesia sempre fora algo abstrato para ele, uma condição rara que ele soubera vagamente pela leitura, mas nunca imaginara que alguém pudesse viver com ela de maneira tão intensa. "Então você sente tudo o que os meninos sentem?" Carlos perguntou, a voz trêmula. "Você sente a dor deles, o medo?" "Sim", respondeu Carmen, a voz agora mais baixa. "Eu sinto tudo o que eles sentem. Cada vez que toco neles, cada vez que canto para eles, cada movimento que faço. É como se eu absorvesse suas emoções e suas energias. Eu posso sentir o que está bloqueado dentro deles, e é isso que me permite ajudá-los. Mas, cada vez que faço isso, eu também carrego a dor deles dentro de mim. Eu sinto o que eles sentem, e isso me esgota. Não só fisicamente, mas emocionalmente. É como carregar um peso que nunca desaparece." Carlos ficou olhando para ela, completamente atônito. Ele nunca havia imaginado que o que parecia ser um milagre também tivesse um preço tão alto. Ele sabia que Carmen estava fazendo algo extraordinário pelos seus filhos, mas agora, ao ouvir suas palavras, ele começava a entender que o que ela estava fazendo não era fácil. Era um sacrifício, uma troca constante entre o alívio que ela trazia e a dor que ela carregava. Ela não estava apenas ajudando os meninos a se curar. Ela estava, de alguma forma, se permitindo sofrer em seu lugar. Cada passo que João e Pedro dava era uma vitória para eles, mas também uma nova carga para Carmen. "Mas por que você faz isso?" Carlos perguntou, a incredulidade misturada com uma profunda admiração. "Por que carregar esse peso? Por que não parar, Carmen? Você não precisa fazer isso. Você tem o direito de cuidar de si mesma, de não sofrer." Carmen fechou os olhos por um momento, como se estivesse refletindo sobre uma pergunta que ela mesma havia se feito inúmeras vezes. "Eu não posso parar, Carlos", ela disse finalmente, a voz tensa, mas serena, "porque eu vi o que acontece quando eu faço isso. Eu vi como os meninos estavam antes de eu chegar aqui. Eles estavam presos, imobilizados por uma dor que eles não conseguiam entender, uma dor que os médicos não podiam curar. Eu não sou uma heroína, Carlos. Eu não sou uma santa. Eu estou apenas fazendo o que sinto que tenho que fazer. Eu sei que o que estou fazendo pode ser doloroso, mas é a única maneira que encontrei para ajudá-los. Se eu não fizer isso, quem o fará? Quem mais pode ajudá-los a caminhar de novo?" Carlos sentiu uma onda de emoção invadir seu peito.
Ele não sabia como responder. Ele sentia uma gratidão imensa por ela, mas também uma preocupação crescente. O que ela estava fazendo por seus filhos era algo que ele jamais poderia retribuir. Como poderia ele agradecer por tamanha generosidade, sabendo que, no fundo, ela estava se sacrificando para que seus filhos tivessem uma chance? Como poderia ele olhar para ela sem perceber o fardo que ela carregava em silêncio? Eu não sei o que dizer, ele murmurou a voz embargada. Você está dando tudo de si para meus filhos, e eu não posso fazer nada para aliviar essa dor que você está carregando. Carmen sorriu levemente, mas havia uma tristeza no fundo de seu sorriso. Você está fazendo mais do que imagina, Carlos. Você está ajudando-os a viver novamente. E, de certa forma, isso já é mais do que qualquer coisa que eu poderia esperar. A conversa entre eles ficou em silêncio por um longo tempo. O peso das palavras pairava no ar e, pela primeira vez, Carlos compreendeu o preço do milagre. O milagre dos filhos, o milagre de Carmen. E ele sabia mais do que nunca que a recuperação de seus filhos não vinha sem um sacrifício profundo e silencioso. Mas ele também sabia que não poderia deixar Carmen carregar aquele fardo sozinha. Ele precisaria descobrir como ajudá-la a aliviar o peso que ela estava carregando, mesmo que não soubesse como fazer isso ainda. Mas algo dentro de Carlos estava começando a mudar. Ele agora entendia que o amor, a cura e o milagre não vinham sem sacrifício. E mais do que isso, ele sabia que a verdadeira força estava em reconhecer esse sacrifício e, ao mesmo tempo, procurar maneiras de retribuir, de aliviar as dores dos outros. A noite das confissões, que transformou não apenas a relação entre Carlos e Carmen, mas também os corações de ambos, ficou gravada na memória de Carlos como o marco de um novo começo. Foi ali, naquele momento de vulnerabilidade, que ele entendeu que o verdadeiro milagre não estava apenas na recuperação física dos seus filhos, mas também no processo de cura emocional que ele ainda precisava viver. A dor, as perdas, os traumas não resolvidos de seu passado estavam finalmente emergindo das sombras, prontos para serem confrontados. Ele, que sempre tivera o controle sobre sua vida profissional e seu sucesso, agora se via diante da necessidade de se permitir ser vulnerável, de curar as feridas que ele guardava há tanto tempo. O que começou como um processo para ajudar seus filhos a recuperar a mobilidade e a vida, agora estava se transformando em algo muito maior, algo que abrangia todos os aspectos de sua vida. Carmen não era mais apenas uma terapeuta, uma mulher misteriosa que havia entrado em sua casa com um dom inexplicável. Ela agora era sua parceira, alguém com quem ele compartilhava suas dores mais profundas e também suas vitórias. Juntos, eles se tornaram mais do que uma família reconstituída. Eles eram os catalisadores de um renascimento, tanto individual quanto coletivo. Carlos começou, enfim, a trabalhar em seu próprio processo de cura emocional. As sessões que antes eram apenas observações sobre os filhos, e Carmen passaram a ser também momentos de reflexão profunda sobre si mesmo. Ele começou a confrontar o luto pela morte de Isabel, sua esposa, algo que ele havia deixado para trás, engolido pelo trabalho, pela luta para manter os negócios de sua empresa e pela obsessão de tentar consertar a vida dos filhos. Ele compreendeu que seu sofrimento também precisava ser tratado, que ele também precisava se permitir chorar e deixar ir as partes de si mesmo que estavam presas no passado. A conexão que ele começou a cultivar com Carmen, mais profunda do que qualquer relação anterior, não era apenas um refúgio, mas também um espaço de crescimento. Ela o guiava com sua sabedoria silenciosa, não com respostas fáceis, mas com gestos simples de apoio, compreensão e paciência. E enquanto ele se curava, o processo de cura de seus filhos continuava, ainda mais evidente a cada dia, até que a verdadeira transformação se tornou inegável. Foi então que Carmen, com o coração pleno de seus próprios dons e de sua missão, propôs algo maior. Ela não queria apenas ajudar seus filhos ou Carlos, ela queria oferecer o que ela sabia ao mundo, a outros que estivessem sofrendo de traumas, limitações físicas ou emocionais. Assim nasceu a ideia do Centro de Possibilidades, um local dedicado à cura integral, física,
emocional e espiritual. O centro seria inspirado nos métodos de Carmen, mas com uma abordagem mais ampla que unisse a ciência da medicina tradicional com a profundidade da terapia emocional e energética que ela dominava. Carlos, embora inicialmente cético, viu ali uma chance de não apenas honrar o trabalho de Carmen, mas também de transformar sua própria vida e a de seus filhos em algo mais significativo, mais amplo. Ele sabia que, ao apoiar Carmen nesse projeto, ele estaria contribuindo para algo muito maior do que qualquer sucesso corporativo. Era a oportunidade de criar um legado que não fosse medido apenas por números, mas pela mudança real que poderia provocar na vida das pessoas. O centro foi inaugurado em uma manhã brilhante de primavera, com uma cerimônia que reuniu aqueles que mais acreditavam no projeto e na missão de Carmen e Carlos. A energia do lugar era palpável. Não era apenas o espaço físico que havia sido transformado, mas a atmosfera carregava consigo uma promessa de renovação. O centro se tornaria um santuário de cura, e à medida que os primeiros pacientes começaram a chegar, parecia que o que havia sido criado ali era mais do que uma instituição. Era um movimento, uma revolução silenciosa nas vidas de todos que passavam por suas portas. Mas o momento mais tocante da inauguração não aconteceu em uma palestra ou nas palavras de agradecimento que Carmen e Carlos trocaram com seus convidados. Não. O verdadeiro milagre aconteceu quando João e Pedro, agora completamente curados, subiram ao palco. Em um gesto que refletia sua transformação não apenas física, mas emocional, os meninos correram, com risos e risos de pura felicidade, para o centro do palco. Carlos os observava de mãos trêmulas sem acreditar no que via. Como ele poderia imaginar, meses antes, que um momento como aquele seria possível? Os meninos se aproximaram de Carmen, que estava ao lado de Carlos, e pegaram as suas mãos. Com uma voz cheia de emoção, João, o mais tímido dos dois, olhou para o público e disse: "Esta mulher, Carmen, é a nossa nova mãe, não para substituir a mamãe que foi embora, mas para nos ajudar a crescer, para ser a mãe que nos mostra o que a vida pode ser. Ela é a razão pela qual estamos aqui, correndo e brincando. A razão pela qual estamos vivos de novo." Pedro, com a energia característica de uma criança pequena que encontrou uma nova alegria pela vida, completou: "A gente ama a nossa mamãe Carmen. Ela nos ensinou que nunca é tarde para recomeçar. E agora nós podemos andar, correr, brincar, e tudo isso por causa dela." A plateia, tocada por aquele gesto de pura sinceridade e amor, se levantou em aplausos. Os olhos de Carlos estavam marejados de lágrimas, mas era uma lágrima de gratidão e de alívio. Ele sabia que os meninos tinham encontrado um novo sentido para a vida, mas naquele momento, ele também percebia que ele e Carmen haviam dado aos dois o maior presente possível: a chance de renascerem. O que parecia impossível agora estava completamente à vista. A cura de seus filhos, o nascimento de um centro de possibilidades para tantas outras pessoas e a profunda conexão entre ele e Carmen, que se tornaram não apenas parceiros no trabalho, mas parceiros na vida. A jornada de cura que começara como um simples desejo de ajudar seus filhos, agora abrangia um horizonte infinito, onde a esperança e a transformação não tinham limites. Carlos, em um suspiro profundo de realização, olhou para Carmen. Ela sorriu suavemente e ele soube, naquele instante, que a verdadeira cura não estava apenas nos passos dos meninos ou nas portas do centro. A cura estava em cada história de vida transformada, em cada coração tocado, em cada alma que se levantava para caminhar novamente. E à medida que a cerimônia continuava, o centro se tornava mais do que um lugar. Ele se tornava um símbolo de renascimento, não apenas para os meninos, não apenas para Carlos e Carmen, mas para todos que buscavam a coragem de recomeçar. A história deles, a história da cura, estava apenas começando. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.